Tudo bem com todos vocês, pessoal? Espero que sim. Hoje eu quero trazer um vídeo aqui diferenciado, talvez que você nunca ouviu nos demais canais propagados pela internet, acerca disso que eu vou abordar hoje aqui, que é para agregar o teu conhecimento, te despertar da mentira, da matrix religiosa, da Babilônia, da grande prostituta, falado ali em 17 e 18 de Apocalipse. Esse vídeo aqui vai despertar uma grande gama de pessoas, tá? Sobre esse mistério, por que você não deve se associar a doutrinas, a dogmas evangélicos, tá? O que tem a ver você fazer parte de uma doutrina, seja ela CCB, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Nova Comunidade Cristã no Brasil, Deus é Amor, Universal, Mundial, Plenitude, Presbiteriana, Maranata, Batista, enfim, Quadrangular, tem muitas, né? Por quê? Você vai entender por que você não deve se associar. Para começar a narrativa, eu peço imediato para você não esquecer de deixar o seu like, compartilhar com o máximo de pessoas o possível, para o engajamento do canal crescer, tá? Eu não peço pix aqui, não peço nada para mim, mas o joinha ou até os dislike também é para ajudar o canal, o YouTube a indicar para mais pessoas, ok? Então, para começar a narrativa, eu quero abordar aqui em Matitial, que chamam de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Preste atenção. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Essa palavra Pedro, até o nome tem a ver com personalidade. Você que escolhe o nome do seu filho, procura bem analisar o nome que você vai pôr, que vai, sabe, na personalidade da criança, vai a ver com isso. Então Pedro, ele era bruto, ele era chucro, ele era, sabe, batia de frente. Mas o Altíssimo amava ele assim mesmo. E dizia, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro significa pedra, ou pietra, Pietro, né? Edificarei a minha igreja. Aqui é uma má interpretação do sistema religioso, principalmente Vaticano, né? Eles interpretaram isso pegando os sepulcros, né? As sepulturas, os túmulos, as catatumbas, né? Os caixões dos discípulos, principalmente de Pedro, e construindo a igreja do Vaticano, o que chama-se de necrópolis, necrópsia, tá? É uma cidade dos mortos. E digo mais, não só sobre a sepultura de Pedro, como todos que morreram na Santa Inquisição. Se você pesquisar sobre Santa Inquisição no Google, né, na internet, você vai ver museus com instrumentos de tortura, de massacre, tá, de judiar, de decapitar, de lacerar pessoas, utilizada para aquelas pessoas que não queriam aceitar a doutrina do Messias, entendeu? A doutrina de Jesus, na verdade, colocado. Esse é o Jesus criado pelos judeus askenazes de pele branca, que nada tem a ver com Ialdins, que falava hebraico e que tinha pele negra. Então, esses nomes de judeus, religião judaica, não tem nada a ver com os antigos, é uma falsa, certo, pessoal? Continuando aqui para vocês entenderem, no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Iau e por amor do testemunho dos que a deram. Veja bem aqui, para você raciocinar e pensar. O Messias ensinou totalmente ao contrário. Ele disse, se te pedir um pão, não dá uma serpente. Te pedir um copo d'água, né? Se te pedir tua roupa, dá sua capa. Se pedir para andar um certo tanto, anda uma milha com ele. Se te bater numa face, oferece a outra. Amar quem vos ama é fácil, vós devei amar vossos inimigos. Palavra do Messias, certo? Eu fui perseguido, vós sereis também. Mas essa igreja aqui, que era a única que existia, exclusiva, não tinha igrejas, não tinha sistema evangélico. A igreja evangélica só existe porque Lutero, que é um padre, rompeu com a igreja católica e formou o protestantismo que hoje você tem, certo? Mas a mãe primitiva, né, a inicial, ela matou milhares. Totalmente diferente do ensino do próprio Messias. Matou e degolou pessoas.
E essas pessoas que estavam aqui debaixo do trono, né, altar das almas, são essas pessoas que morreram na Santa Inquisição, nas Santas Cruzadas, certo? Reclamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro Kadosh dominador, não julgas e vingas o nosso sangue que habitam sobre a terra? Foram dados a cada um cumpridas vestes, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Aguarda, ainda tem que completar o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que no futuro serão chamados, serão despertados. Então repousa mais um pouco, o sono da morte. E os seus irmãos que haviam de ser sido mortos, como eles foram. Olha só como tudo faz sentido. Apocalipse 17:6 diz: e vi que a mulher, que mulher é essa? Aqui é a representação da grande prostituta, a mãe das prostitutas, a igreja que criou a Bíblia, que chamam de sagrada, que nada de sagrada tem. Ela tem resíduo dos pergaminhos, dos manuscritos. Ela praticou adultério e fornicação. Que adultério? Junção carnal? Não. Adultério de adulterar os pergaminhos. Lembra que 22 de Apocalipse, nos últimos versículos, diz: todo aquele que aumentar, diminuir, tirar as palavras da profecia desse livro? Isso é adultério. Adulterou, tirou o original, certo? E ela se embriagava do sangue dos Kadosh, dos sagrados. Que sangue? Desses pessoas ialdins que morreram nos coliseus de Roma, espetáculos, despedaçado, serrote, queimados como bruxas, e do sangue dos testemunhas de Ialcha. E vendo, maravilhei com grande admiração. Olha só, por que você não tem que fazer parte do sistema evangélico? Porque a mulher que criou a Bíblia, além de ter matado milhares dos seus irmãos ialdins no passado, tá? Ela deu esse sangue aqui que ela bebe, ela está embriagada desse sangue. Ela dá também para os seus filhos tomarem. Aí entra a questão da Santa Ceia, hein? Cuidado. A Santa Eucaristia, o partir do pão, né? A teofagia, consumir sangue. Vamos lá. Apocalipse 17:6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas. Lembrando, o Vaticano, a mulher, tá? A igreja que criou a Bíblia, tirando dos pergaminhos e excluindo outros que eu chamo de apócrifos. Pesquisa o que é apócrifos, os livros secretos que deveriam fazer parte dos cânones. E do sangue dos testemunhas, né? Essa aqui eu já acabei de ler. Então aqui, uma ilustração da mulher que representa a doutrina, a mãe da prostituta, a besta com várias cabeças, que representa o sistema de crença, o sistema poder político, né? Representa governo, eras, tempos, enfim. Apocalipse 18:3, porque todos, veja aqui, todas as nações, Brasil, África, né, Israel, o que você quiser colocar aí na lista, são todas as nações. Não só nações, como gerações, passado, presente e futuro, beberam do vinho. Que vinho é esse? É o vinho do partir do pão aí, da Santa Ceia? Também. Só que o vinho aqui, no caso, são as letras da Bíblia Sagrada, a origem das Escrituras. Beberam das heresias, beberam da profanação misturada no meio dessa sopa. Beberam de ensinos, de liturgias pagãs, tá? O mitraísmo misturado no meio, de eras, de crenças do Egito, Pérsias. Beberam da ira da sua fornicação. Se você bebe das Escrituras sem um estudo paralelo, você está bebendo veneno. Como lá no passado, Eliseu viu que tinha morte na panela e jogou farinha, é o que eu estou tentando fazer aqui, jogar um pouquinho de farinha dentro dessa panela chamada Escritura, tá? Que tem veneno. E os reis da terra fornicaram, lembrando que a Bíblia também te chama de rei e sacerdotes ao autor do universo. Reis, você é reis, mas aqui no caso é os cleros, né? Os pastores. E eles fornicaram também com ela. Fornicaram com ela, ou seja, muitos deles sabiam, mas fingiram que nada sabiam. O importante era se enriquecer da mercadoria, da abundância das suas delícias. O pastor fica rico com dízimo, né? Dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi condições monetárias, né?
eram levar frutos das bênçãos do trabalho, e a Bíblia também diz que cada um deve viver do suor do seu rosto. Então, o pastor que vive de palavra, de pregação, de templo, ele está enganando. A Bíblia chama ele de cão guloso, né? Devorador. Então, as delícias, né? Ah, mas na congregação não tem pastor. Mas eles bebem das honras, né? Da idolatria. Ah, fulano é terrível no dom, que pregação. É as delícias. Que mercadorias do mundo cristianismo, do mundo gospel, do mundo evangélico, Jesus, marketing. Então, eles fornicaram com ela, né? Fornicaram. Fornicação, tá? Não é simbologia do ato sexual. Fornicação é se profanar com liturgia de deuses, tá? Antigos, sumérios. Agora pesquisa aqui, ó, Santa Inquisição, você vai ver várias coisas ligadas ao Concílio de Nicéia, Concílio de Dentro, entendeu? Ó, vários instrumentos da Santa Inquisição. Você não sabe o que é Inquisição? Não sabe o que é Santas Cruzadas? Você está boiando dentro do sistema evangélico. Você está sendo simplesmente levado a invento de doutrina. Você precisa pesquisar fundo, tá? Instrumentos de tortura. Os romanos aplaudiam, adoravam ver crianças devoradas pelos leões nos coliseus, né? Aqui, ó. Considerado bruxas, queimadas vivas, né? Então, voltando aqui no necrópolis, necrópsia. Lembra que a palavra necro vem de necrotério, mortos? O necrópolis, tá? Vou aqui pôr no português pra gente ler ao pé da letra aqui esse estudo fenomenal. É um cemitério grande e projetado com monumentos de túmulos elaborados. Você vê que nas igrejas catedrais, né, ligados à igreja católica, tem gárgulas. Já fiz vídeo sobre os gárgulas. Pesquisa aí sobre os gárgulas. Tem imagem de anjo, tem imagem de demônio, tem imagem de pessoas. Pessoa, basta ter uma habilidade espiritual, que às vezes pode ser dada até por uma entidade, curou, vira imagem, vira santo, vira idolatrado na igreja. E a Bíblia diz que nós não devemos adorar nada, a não ser o próprio Pai somente. O nome deriva do grego antigo, que significa literalmente cidade dos mortos. Então aqui dá origem, né? Vê como é que liga? Vaticano, necrópolis, cidade dos mortos, inferno, o nome do o filme do Tom Hanks, né? Inferno, né? Que ele revela segredos. O templo geralmente implica um local de sepultamento separado à distância de uma cidade em oposição a túmulos dentro das cidades que eram comuns em vários lugares no período da história. Eles são diferentes dos campos de sepultura, não possuíram estruturas ou mercadores acima do solo, embora a palavra seja mais comumente usada para locais antigos. O nome, derivado no início do século XIX, é aplicado a cemitérios planejados da cidade com necrópole ou Glasgow, certo? Mais uma coisa aqui, necrópolis vaticana, nos porões, nos segredos do Vaticano, nos calabouços, tá? Inferno pode ser falado também de calabouços, pode ser falado de cisternas, né? De masmorra. Uma necrópole localizada atualmente debaixo da cidade do Vaticano. Aqui, ó. Pra você falar que eu estou com intolerância religiosa, que eu estou inventando, eu só estou aqui replicando o que já está na internet. Eu só estou lendo algo, eu não estou inventando algo, certo? Em profundidades variando entre 5 e 12 metros abaixo da Basílica, que eles chamam de São Pedro, né? Lembra da pedra? Em ti edificaria a minha igreja? É Pedro, pedra, apóstolo, né? Pedro. Então aqui é chamado de São Pedro. O Vaticano patrocinou escavações arqueológicas no local da década de 1940, quando foram reveladas partes da necrópolis da época imperial. As escavações foram realizadas a pedido do Papa, que desejava ser sepultado ao mais perto possível do túmulo de Pedro, São Pedro. E ali também que está a chamada Tumba do Július, que foi datada entre os séculos, contrário das catatumbas de Roma. O necrópolis era um cemitério ao céu aberto com túmulos aos mausoléus. Então tá aqui, não vou ler inteiro, tá? Lembrando que a Bíblia diz que não é para chamar ninguém de pai. E a palavra papa, palavra padre,
tá significado a pai. Só deve chamar o Salvador, né? O pai, na verdade, celestial de pai, certo? Então, pessoal, Papa, Padre, é uma liturgia errada. Ó, necrópole do Vaticano e o túmulo de São Pedro. Em ti edificarei a minha igreja. Você sabia dessa? Necrópole Vaticana, os porões do Vaticano. Aqui é o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é o solo, né? Lá em subsolo, na verdade. Poucos têm acesso, a não ser regiões secretas ou os cargos, né? Os sacerdotais. Depois tem o nível 2, que já é aberto ao público, e o nível 3, tá? Fotos são documentos, não deixam mentir, tá? Isso aqui é mais do que documento, tá? Visível a olho nu. Tá vendo, ó? Parece bastante conservado e original do que realmente é de milhões de anos atrás, né? Sepulturas como eram realmente. E agora analisando Apocalipse, quando diz caiu Babilônia e se tornou morada de demônios e sorte de todo Covid, de ave, de rapina. Vocês já viram esse verso? Olha só que interessante. Já viu o canal falar sobre isso? O Vaticano ser construído sobre uma cidade dos mortos, sobre os ossos dos discípulos e também dos que morreram na Santa Inquisição. O trabalho aqui é bem feito, realizado, boas pesquisas para trazer o melhor conteúdo. Por isso que eu conto com a sua participação, deixando um like, compartilhando, né, pessoal? Veja aí como se fosse a sepultura, né? Quando fala lá, bem nas palavras do Machia, sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. É bem enfeitado, né? A tumba, o que foi a sepultura de um dos santos, né? E aqui, praticamente, o que eu já tenho abordado no canal, sobre Mitra, sobre Amon-Ra, sobre Invictus, sobre Apolo, Hermes, vários outros deuses solares, tá? Interessante, né? Palavra inferno. Tá? Vamos ler aqui um pedacinho aqui para vocês entenderem. Deixa eu pôr aqui bem localizado. Subterrâneo, habitado pelos mortos. Então não é lugar onde está gritando as pessoas, está sofrendo, está gemendo. Ai, os demônios, se você pecar, você vai pro inferno. Porque todo mundo vai, é rico, é pobre, é gordo, é magro, né? É preto, é branco, japonês. Tá? Mas aqui, para você entender que tem a ver com o nome do filme do Tom Hanks, Inferno, tá? Na sequência do Código da Vinci. É um local subterrâneo habitado pelos mortos. Terminando quase aqui, deixo os versículos aqui para você refletir no livro de Ezequiel 26, versículo 20. Então te farei descer com os que descem a cova. Aqui o próprio Yod-Heh-Vav-Heh, o Altíssimo, dizendo a um profeta, né? Através da revelação e comparando uma profecia dizendo a Satanás: eu vou fazer você descer como pessoas comuns que descem à sepultura. Tradução aqui em outras Bíblias está sepultura, cova. Vou fazer você descer às mais profundas covas. Ao povo antigo te farei habitar as mais baixas partes da terra, né? Em lugares desertos antigos com os que descem a cova, para que não sejais habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Há aí um estudo mais aprimorado, certo? Que esses antigos nefilins, que essas criaturas, esses demiurgos, que esses dementores, que esses reptilianos, essas outras raças superiores, né? Eles habitam lugares subterrâneos da terra, e de lá, de uma forma ou outra, governam os reis dessa terra, as leis dessa terra, certo? Estão trancados, de uma forma para outra, vão ter que sair dali a qualquer momento. Então essas criaturas aqui você precisa pesquisar, tá? Lamentações 3:5:5 diz: invoquei o teu nome, Yod-Heh-Vav-Heh,
desde as mais profundas, masmorra. Masmorra, prisão, cisterna, calabouço. O que mais aí? Ajuda nos comentários, pessoal. Lembrando que o profeta Jonas, né? Lá no ventre da baleia, ele também gritou: gritei do ventre do inferno e ele ouviu a minha oração. Ele não estava no inferno, ele estava no profundo dos oceanos, dos mares. Você entendeu? Fica aí mais uma reflexão. Último versículo aqui, Salmo 6, 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Está querendo dizer que depois que você deixa de existir essa vida física terrena, que você deixa esse veículo físico, esse avatar, esse corpo material desmanchar, do outro lado da vida, você não lembra dessa vida. Então é uma besteira, uma má interpretação que muitos dizem. E a passagem do rico e do mendigo, né, Lázaro, que lembrou da sua família, como é que faz? Lembrando que ali é uma parábola, ali é uma metáfora, ali é uma comparação, uma narrativa. Se for assim, se do outro lado você lembra da vida, então quando for a suposta salvação, né, o suposto juízo final, já pensou você na Chamaim, nas alturas, no céu, andando nas ruas douradas, de repente você olha para o lado, vixe, minha mãe não subiu, não foi salva, meu pai, meu filho, você vai ficar triste. E a Bíblia diz que lá no céu toda lágrima será enxugada, não pode haver choro lá em cima. Então, no sepulcro, não tem como você levar recordações dessa vida. É uma falácia quando dizem ciclo de reencarnação, ciclo de, sabe, ficar na rotatividade, nasce, morre, nasce e vive de novo. É uma mentira isso, é espírito enganador, tá, pessoal? E esse negócio de o mendigo, né, tava lá no seio de Abraão e o rico lembrar da família, isso é só uma metáfora. No sepulcro não há memória, tá? No sepulcro quem te louvará? Então espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu peço a colaboração de vocês, deixando o seu like. Já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo aqui. Eu gravei uma, duas vezes, não saiu o áudio, a qualidade não saiu boa, algum defeitinho, o vídeo ficou pela metade, aí eu tive que regravar novamente. Não sei como tá, mas se ficou bom, tá? Vocês falam pra mim aí, pode mandar temas de sugestão nos comentários, eu vou analisar, vou pesquisar, vou estudar e eu tendo uma audácia eu trago aqui pra vocês nesse canal.